Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Voltando aqui para tratar sobre mais um assunto que é muito interessante, muito relevante para as provas que vocês têm a seguir. Ou provas escolares, Enem, vestibulares e assim vai. A diferença entre poema e poesia e as variadas formas de se trabalhar a poesia no cotidiano, tanto pessoal quanto como expressão social. Para início de conversa, a gente precisa primeiro saber diferenciar poema de poesia. Tem umas diferenças que são muito importantes. Quando a gente trata sobre poesia, a gente não está falando sobre a forma escrita em si. A gente está falando sobre a impressão que o admirador daquela obra de arte, daquela paisagem, daquele texto, daquela imagem, vai ter a partir do que é observado. Como assim, Ludmila? Para muitos, o pôr ou nascer do sol, aquele cenário muito bonito, maravilhoso, que a gente vê, por exemplo, no pôr do sol, aqueles tons alaranjados misturando-se com o azul do céu, depois o azul vai tornando-se mais escuro. Aquilo ali transmite, provoca emoções em quem está observando. Outras pessoas vão olhar aquilo e falar assim: nossa, mais um dia que está acabando. Chega, acabou, vira a página. Não vai ver emoção, não vai ver arte, não vai sentir nada de especial com a observação daquela cena. Então a gente pode dizer que a pessoa que observou, se emocionou, trouxe à memória vários sentimentos, ou de nostalgia, de melancolia ou de alegria, essa pessoa ela observou poesia naquela paisagem da natureza. A pessoa 2 pode não se sentir comovida por aquilo, mas pode sentir uma atração artística, por exemplo, por uma pintura de um quadro, por uma canção que é tocada. Ela vai observar, vai ver poesia nessas expressões, mas, ou melhor, vai ver poesia em expressões diferentes da pessoa 1. E isso não vai fazer dessa pessoa alguém melhor ou alguém pior que a pessoa 1. Apenas observações que são diferentes. Agora, quando falamos sobre poema, estamos falando diretamente dos textos produzidos, que tem o intuito de trazer algum sentimento, despertar sentimentos no leitor. A essa estrutura que é dividida em versos e estrofes, e a gente vai ver um pouquinho adiante sobre essa divisão, damos o nome de poema, que vai trazer essa ebulição de sentimentos, independente do tipo de sentimento que seja, a partir de uma produção escrita. Eu posso ter poesia dentro do poema, assim como eu posso ter poesia numa paisagem, como eu já disse, numa escultura, numa pintura e nas mais variadas formas de expressão. Poesia vem do grego poiesis, significa a arte de criar imagens, de sugerir emoções, por meio de uma linguagem que combina sons, ritmos e significados. Já poema, que vem do grego poem, significa fazer, criar ou compor, logo, nossa composição escrita. Identificar se há poesia ou não em uma composição vai depender tanto de quem criou essa obra e também do observador, porque eu posso criar uma imagem, eu posso criar uma escultura, uma canção, com o intuito de que seja poesia, mas só vai existir poesia de fato se para o receptor dessa informação for criada a sensação de que ali haja poesia, despertando sentimentos enquanto ele observa essa obra. Já o poema é a composição que existe escrita pela busca da poesia. Nessa composição vão estar presentes muitas figuras de linguagens. A principal delas é a metáfora, seguida das figuras de sons que, de acordo com a sua repetição, elas vão trazer ritmo e musicalidade para essas construções. A preocupação em se construir um poema está muito mais voltado para a subjetividade do que para a objetividade. Além disso, as construções de poemas elas não estão atualmente ou contemporaneamente, mas estão ligadas à sua forma. A forma, com o passar do tempo, a partir do movimento modernista, ela foi quebrando todo o rigor que existia no início, no princípio de toda a história da construção de poemas.
Hoje é possível também haver a construção de poesia em prosa. Então nós temos a poesia no formato poema e temos a poesia também no formato prosa. O que é isso, Ludmila? A poesia em formato de poema é como se fosse uma canção. Cada linha é chamada de verso, cada pedacinho é chamado de estrofe. Agora, quando tratamos do quesito prosa, é como os textos comuns, narrativos ou dissertativos que a gente trabalha, que ele é escrito em parágrafos e linhas. Você conta a quantidade de linhas, ele não tem aquela construção fixa que vai até certo trechinho da linha, depois troca para o próximo verso. Não. No caso da prosa, ele vai até o fim, mas ele traz sentimentos, traz poesia dentro da sua obra. Temos, por exemplo, um trechinho para vocês da obra Chão de Outono, que é de Mário Quintana. Ao longo das pedras irregulares do calçamento, passavam ventando umas pobres folhas amarelas em pânico. Folhas em pânico, a gente vai ter o quê? A presença da personificação. Perseguidas de perto por um convite de enterro, sinistro, tatalando aos pulos. Cada vez mais perto, as duas asas tarjadas de negro. Então esse convite, ele tem a capacidade de ser sinistro, estar aos pulos. Isso é a capacidade de quê? Assumir características humanas a seres inanimados. Então a gente chama de personificação ou prosopopeia. Temos aí então o exemplo da construção da poesia em prosa. A gente tem um parágrafo que traz o sentimento de melancolia, quem sabe preocupação com aquele fato que estava acontecendo. Os poemas, eles podem ser divididos em lírico, narrativo e dramático. O poema lírico é esse que a gente tem mais contato, os poemas de amor divididos em estrofezinhas bonitinhas. Ele tem musicalidade, ele tem rima e esses dois itens, eles são bem marcados. Eles são bem presentes para trazer essa movimentação do poema lírico. Já no poema narrativo, ele conta uma história e ele traz características da narrativa comum. Traz personagens, tempo, espaço, um enredo. Ele vai trazer esses itens dentro de si, só que ele conta uma narrativa em forma de poema. Então ele vem com toda aquela construção da métrica certinha, da rima, da presença de musicalidade, mas ele vem narrando uma história com todos esses itens comuns à narrativa. Um bom exemplo de um poema narrativo é Os Lusíadas, de Luís de Camões. O poema dramático, ele se assemelha ao poema narrativo porque ele também traz os itens comuns à narrativa: personagens, tempo, espaço, enredo, narrador. Só que a diferença entre os dois é que esse texto, ele é produzido com o intuito de que haja intérpretes para ele. Então há diálogos presentes nesse texto. Peças de teatro escritas em versos podem ser consideradas poemas dramáticos. Quando citamos poemas mais tradicionais, eles vêm, como já dito anteriormente, divididos em versos e estrofes com a sua métrica bem determinada, a quantidade de versos ou quantidade de sílabas poéticas. E quando eu vou trabalhar esse tipo de texto, eu já falei, a gente torna a repetir, cada linha é classificada como verso e cada pedacinho é classificado como estrofe. Vou deixar aqui, em algum lugar desse vídeo, um quadrinho para vocês da nomenclatura de cada estrofe com determinada quantidade de versos. Por exemplo, a gente vai ter com 4 versos, a gente chama de quarteto, uma estrofe de 4 versos, um quarteto. Ou de 3 versos, a gente chama de terceto, que é comum aos sonetos, que a gente vai ver já, que são 4, 4, 3, 3. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Agora, quando ultrapassa o número de 10 versos por cada estrofe, a gente vai chamar essa estrofe de irregular. Tem lá toda uma lista, essa lista que eu coloquei para vocês, de 1 a 10, e a partir da 11ª a gente chama de estrofe irregular. Nos poemas de estrutura fixa, nós vamos ter 6 componentes. O primeiro, como eu já citei, é o soneto. Ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. O segundo é a balada. Ele vai ter 3 oitavas e 1 quadra. O próximo é a sextina, que vai ter 6 sextilhas e 1 terceto. O rondó,
que tem uma quintilha, um terceto e outra quintilha. O rondel, que tem 2 quadras e uma quintilha. E o haikai, que tem apenas um terceto. Ele é bem pequenininho.